Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Tab Talks, o podcast onde a gente fala sobre indústria, tecnologia e todas as atualidades que estão em torno da indústria 4.0. Para você que tem interesse em conhecer mais sobre tecnologias e tudo que está envolvido nessa transformação digital, esse é o podcast para você aprender bastante sobre esses assuntos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que ele envolve bastante a indústria, mas nós vamos focar nas pessoas, no novo trabalho, como que as pessoas elas estão envolvidas nessa transformação digital, como que o novo profissional, o que ele tem que fazer, o que ele tem que aprender, qual que é a diferença de um trabalho de 10 anos atrás para o que está acontecendo agora. Então, isso acaba envolvendo todo mundo. Então, basicamente, todo mundo que trabalha vai ser impactado por essas novas tecnologias, já está sendo impactado, né? E aí, nada melhor do que o Felipe, que é o nosso convidado, Felipe Testolini, para falar sobre isso daí. Felipe, ele é executivo, ele já foi executivo de startup, de grandes empresas, e ele tem muita experiência sobre a indústria 4.0 no geral, a estar inserido nos produtos que estão atuando na indústria 4.0, mas também sobre gestão, sobre uma parte de como lidar com as pessoas, de como lidar com essa mudança de cultura, né? Então, Felipe, muito obrigado por aceitar esse convite de estar fazendo o Tab Talks aqui com a gente. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, muito obrigado. Estou muito feliz aqui pelo convite, muito agradecido e é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar e trocar essa ideia junto aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, beleza. Felipe, então, assim, você já trabalhou em startup, você já trabalhou bastante com essa parte tecnológica e também trazendo toda essa parte de mudança que a gente está tendo da indústria 4.0, né? Você pode só dar uma... Aí a gente não vai ficar bastante nesse tema, é só uma iniciação mesmo, mas do que nós estamos falando? Indústria 4.0, quais tecnologias que a gente está abordando aí quando a gente pensa nisso? Bem resumido, quando a gente fala da indústria 4.0, nós estamos falando da quarta revolução industrial, que vem muito por conta dessas novas tecnologias, da digitalização, da internet, um conjunto aí de 9 ou mais tecnologias, eu já incluiria até algumas novas, que elas convergindo transformam a indústria drasticamente. Né? Então nós estamos falando aí, só para citar algumas, de robô, a parte de Big Data, inteligência artificial, realidade aumentada, cibersegurança, manufatura aditiva, entre outras. Então são uma série de tecnologias que geram um ambiente de mudança muito significativo. E é nesse ambiente de mudança que a indústria 4.0 vem, e a gente precisa estar muito antenado, entender esse movimento para estar preparado e saber como agir diante dessa mudança da indústria. Né, a indústria 4.0 ela já está, na verdade, a tecnologia principalmente inteligência artificial, quando a gente vê chat GPT, quem que não usa o chat GPT hoje em dia, por exemplo, para fazer um texto, para revisar, né? E tem mudado muito o jeito que a gente trabalha, né? O que na sua visão, o que você acha? Quais são as principais ferramentas aí? Como está sendo essa mudança realmente do dia a dia no trabalho das pessoas com essas tecnologias? Bom, a gente está num cenário que é o cenário que gera essa mudança, que a tecnologia ela está acessível para todo mundo. Né? Os custos da tecnologia hoje estão muito acessíveis para as empresas, para as pessoas. Isso gera um cenário onde você consegue criar produtos, criar modelos, utilizar a tecnologia no dia a dia, uma série de ferramentas estão à disposição e as pessoas podem potencializar o seu trabalho utilizando essas ferramentas. Só que existe um universo de ferramentas. Né? Então é muito importante, não dá para saber tudo, né? Esse é um ponto importante, não dá para você ser especialista em absolutamente tudo, mas você não pode também se abster e ser leigo no que está acontecendo, porque impacta diretamente o nosso dia a dia. Como você falou, hoje em dia, se você bobear, tem dia que você fica mais tempo no chat GPT do que vendo e-mail, por exemplo. Né? Construindo planos, revisando textos, enfim. E outras tecnologias, né? O chat GPT é só um exemplo, mas a inteligência artificial vem com um universo de novas soluções aí que
que aceleram muito o nosso trabalho, aceleram a produtividade, e eu entendo que a gente está num período ainda de adaptação a essas novas tecnologias, onde a gente tem uma balança, né? Ao mesmo tempo que a gente já está aplicando pela simplicidade, pela forma muito simples e fácil de você aplicá-las no seu dia a dia, você também tem que ir aprendendo, né, e evoluindo o conhecimento nessas ferramentas. Então, é um desafio muito grande para o profissional de hoje em dia se adaptar a essa mudança muito rápida e a esse conjunto imenso de tecnologias que existem. E aí, o que você acha no seu dia a dia? Assim, você poderia até citar algumas ferramentas que você acha que já tiveram um impacto muito grande de automação, até de diminuir esse trabalho mais operacional, assim, por conta dessas novas tecnologias? Acho que uma que realmente veio para ficar e foi muito potencializada pela situação recente de pandemia que a gente viveu, que parece que já faz muito tempo, mas faz pouco tempo, né? É super recente. Mas essa questão da gente estar se comunicando aí pelos meios virtuais, por vídeo, de forma muito mais fácil do que a gente fazia antes, né? Então, hoje, você precisa falar com alguém, você marca uma reunião rápida aqui, já põe a pessoa na tela, já conversa. Isso para um cenário de trabalho já gera um impacto muito grande, né? Então, as pessoas literalmente podem estar em qualquer lugar e participar efetivamente de uma reunião, e aí pode ser uma simples reunião para uma troca de ideias, ou também uma reunião mais séria, uma discussão, por exemplo, em relação a algum tema das fábricas, algum planejamento que precisa ser feito, ou algum problema que precisa ser resolvido, e não necessariamente você precisa estar ali, né? Então, as tecnologias te permitem isso. Então, toda a parte, por exemplo, de sensoriamento, monitoramento, permite você estar em qualquer lugar fazendo a gestão, por exemplo, de uma fábrica remotamente, né? Isso sem contar toda a parte de simulação, virtualização e todos esses dados que são gerados de uma operação gera um potencial imenso para você trabalhar e ter ferramentas aí para aplicar no seu dia a dia de uma forma muito estratégica. Fora isso, você tem as ferramentas de produtividade, né? Ferramentas de produtividade, o ChatGPT foi um exemplo que a gente citou, mas hoje você consegue gerar apresentações, buscar informações muito amplas de uma forma muito mais assertiva e efetiva, fazer consultas, falar com pessoas muito rapidamente. Então, hoje você tem uma série de ferramentas aí no seu dia a dia que tornam o profissional torna o trabalho mais potencializado, né? Então, hoje você consegue fazer absurdos aí com todo esse arsenal de tecnologia que a gente tem. E você não precisa ser um especialista, né? Esse é um ponto importante. Então, antes você precisaria ser um especialista de marketing para fazer um trabalho de uma imagem, uma publicação, né? Precisaria saber mexer num Photoshop, ser um mega especialista para trabalhar uma imagem. Hoje a IA te ajuda, torna todo esse trabalho muito mais simples e direto, né? Então, facilita, ao mesmo tempo que tem um universo de ferramentas, então é um desafio muito grande, e a gente está num momento de mudança que ele deve só se intensificar nos próximos tempos. Você falou até, por exemplo, de apresentação, né? E você sabe que esses dias eu fui fazer uma apresentação e aí eu fui testar. Até eu peguei um aplicativo ali, fiz uma apresentação ali em 5 minutos, um monte de slide, PowerPoint ali, em menos de 5 minutos. E aí, assim, é até impressionante, né? O quanto que é bom até, né? Porque você vê muitas vezes, por exemplo, o ChatGPT, que você deu o exemplo. Muitas vezes você tem uma ideia, mas você se potencializa. Acho que a palavra que você usou também está perfeita, porque você consegue, muitas vezes você sabe o que você quer, mas você consegue melhorar o trabalho que você iria entregar usando essas tecnologias. Mas aí vem um outro ponto que eu acho que é legal de falar. Muitas vezes a gente discute, por exemplo, então a inteligência vai tirar o papel do homem, ou vai tirar o trabalho, vai tirar o meu lugar ali, né? Ele vai competir contra minha função ali que eu estou desenvolvendo. Como é que você vê isso?
Bom, primeiro eu acho assim, quando a gente fala de mudança de tecnologia, sempre tem um buzzword aí, né? Sempre tem um alarde muito grande. Eu acho que na história da humanidade, estava até vendo alguns outros podcasts essa semana e algumas pessoas comentando isso, né? A mudança tecnológica sempre gerou essa situação, né? Então, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de atividades, uma nova tecnologia sempre substitui posições de trabalho, sempre substitui atividades que passam a não ser mais necessárias ou que vão ser feitas de uma outra forma, né? Então, por exemplo, quando não se tinha eletricidade, foi até um exemplo bem interessante, né? As pessoas, você tinha a função da pessoa que ia nas ruas acender lá o farolete lá, o negócio na rua. Então, a hora que veio a eletricidade, essa pessoa perdeu o trabalho, né? E hoje não é diferente. O que acontece é que a adoção ela está muito mais rápida, né? Então o acesso à tecnologia e a adoção ela está muito mais rápida por conta de internet e todos os avanços que a gente tem aí nos últimos anos da tecnologia. Então você aplica isso muito mais rápido. Então dá uma histeria maior, sem dúvida nenhuma, e uma preocupação maior. Claro que todo mundo acaba explorando um pouco mais isso, né? Até para gerar um certo terrorismo, entre aspas, no sentido de agilizar ainda mais a adoção, para o tema ficar cada vez mais sendo discutido, enfim. A minha opinião é assim: muitas atividades já vêm sendo substituídas ao longo do tempo por conta da tecnologia. A gente tem um avanço muito rápido de várias tecnologias dessa vez, não é uma ou outra, né? Então, não estamos falando da eletricidade, não estamos falando da automação. A gente está falando de um conjunto de tecnologias, um conjunto de ferramentas que juntas, elas convergindo, elas praticamente eliminam as atividades que são mais braçais, repetitivas, que teoricamente não era para um ser humano estar fazendo, né? Então, apertando um botão, dada a capacidade que o ser humano tem de inteligência, capacidade de raciocínio, essas atividades mais braçais realmente não deveriam ser feitas e não deveriam nem existir. Eu acho que a tecnologia caminha sempre, não é só de agora, caminha sempre para isso. Resumindo, vão substituir pessoas, vão eliminar posições de trabalho? Sim, só que a gente vai ter uma explosão de outras atividades que vão precisar ser feitas, né? E não só atividades, mas uma série de outras funções que hoje a gente nem imagina e que vão ocorrer. Eu gosto muito, um dia eu estava conversando com meu filho, ele viu em algum lugar e ele perguntou, pai, é verdade que existe uma profissão que é ser piloto de drone? Eu falei assim, existe, por incrível que pareça, existe uma profissão que você estuda e você vira piloto de drone, seja para atuar na agricultura Você ou em sabe que outros está em locais. falta, eu estou sabendo disso também. Pois é, Está em falta inclusive essa está em profissão. falta. Então, assim, Está em existe um falta. histerismo olhando o copo vazio, né? Vou perder a atividade, eu apertava o botão aqui todo dia, eu apertava aqui o negócio, e aí eu vou perder minha função. Eu digitava aqui, eu era um ditador e hoje não precisa mais, enfim. Ok, só que tem uma série de outras funções e trabalhos que surgem e estão surgindo e vão surgir, que às vezes a gente nem imagina, então criam possibilidades imensas. E aí, puxando de novo no primeiro, o que movimenta são as pessoas terem que continuar se capacitando. Hoje, cada dia mais, elas precisam se capacitar todos os dias, reaprender alguma coisa, aprender coisas novas, para estar acompanhando e entender esse cenário de mercado e essa nova oportunidade. Eu acho que esse é um grande problema. A mudança muito rápida, o ser humano não está preparado para entender a mudança tão rápida. Então, isso que causa uma certa angústia, causa um certo histerismo, e a gente acaba sofrendo mais do que ampliando o horizonte para aproveitar as novas oportunidades. E aí tem um ponto muito interessante também, que é o que você falou, que agora essas tecnologias elas estão tirando essa parte mais operacional e, querendo ou não, deixando as pessoas em funções mais estratégicas, né? E aí, isso daí, talvez tenha, o maior impacto que a gente tem na mudança de trabalho, no jeito que a gente está lidando com os profissionais hoje em dia também, porque se a gente for comparado, sei lá, 5 anos atrás, eu acho que não precisa ir muito longe, mas a gente tinha uma visão de trabalho, por exemplo, vamos, sei lá, pegar um exemplo simples, uma pessoa de marketing,
pô, ela tem que produzir conteúdo, ela tem que... E aí eu tenho que ter mais pessoas para produzir mais conteúdos, ou geração, ou fazer o design e tal. Não que essas atividades elas tenham mudado, mas hoje em dia ela está numa parte muito mais estratégica. Ela consegue fazer muito mais posts, por exemplo, muito mais artigos, com menos trabalho, tendo ajuda aí de inteligência artificial. Mas o que é mais interessante também, e isso eu vejo até usando, por exemplo, o chat GPT, não substituiu em nada o conhecimento que a gente tem que ter. Porque o conhecimento, para você ter a resposta, você pergunta... Primeiro que até se fala, né? Engenheiro de prompt, que é assim, como perguntar para o chat GPT ou como usar essa tecnologia, já tem toda uma... Você tem que ter um conhecimento para fazer isso daí. E aí o segundo ponto pô, eu tenho que entender, eu tenho que duvidar daquela resposta que a inteligência artificial me deu, para saber se eu passo adiante, né, aquela informação, se eu vou usar ela realmente. E o único jeito de duvidar é ter conhecimento. Então, acho que, assim, em nenhum momento essa tecnologia ela está tirando também a necessidade da gente estudar, da gente ter esse conhecimento para progredir, né? Não, perfeito. Acho que é exatamente isso, assim. Primeiro que as próprias ferramentas todas deixam muito claro que elas erram. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, como o exemplo que você deu, gerar uma apresentação, você precisa revisar os pontos, porque não é certeza que tudo que está colocado ali está certo. E existem milhares de exemplos aí, de textos, de apresentações, enfim, de imagens que têm problemas, né? Então, pode ser uma imagem que tem um problema lá que pode gerar uma situação ou constrangedora ou um mal-entendido. Um texto que pode ter um dado errado, né? Então, assim, ou mesmo situações, por exemplo, a pessoa põe dados financeiros da empresa para serem analisados por uma inteligência artificial fora da empresa. E aí esses dados acabou treinando a inteligência artificial fora da empresa. Então, assim, nunca vai tirar a necessidade do ser humano aplicar a inteligência e o conhecimento dele para pegar aquilo. Ele só melhora a produtividade. Mas o que você vai fazer com aquilo vai precisar de um humano, a decisão acaba precisando ser de um humano, e não podemos esquecer que quem treina a inteligência artificial são os humanos. São os humanos. Então, assim, não acredito nessa situação de apocalipse aí, onde a inteligência artificial vai dominar o mundo e substituir totalmente. Mesmo a questão do prompt que você falou, às vezes uma pessoa leiga pode pensar, então eu preciso aprender prompt, vou pegar um manual e vou estudar. Não, você precisa ter repertório, você precisa ter conteúdo, você precisa ler, você precisa ter informação para gerar o contexto para a inteligência artificial. Porque uma coisa é você pedir para ela, faça um post assim, assado. Outra coisa é você dar todo um contexto. Claro. Né? Então, esse é um ponto, e aí é da criatividade, e a criatividade é humana, não adianta. Máquinas não são criativas, elas até criam coisas novas, mas baseado num conhecimento que já existe. Né? Então, o ser humano dificilmente vai ser substituído, a posição dele é que muda. A grande dificuldade também, Felipe, é que ela responde com muita certeza. Né? Então, até você sabendo aquilo lá, você tendo conhecimento, esses dias eu estava conversando, né, com o chat GPT ali, e ele me induziu a um erro que eu falei, que depois eu fui ver que estava errado, mas aí você começa a ver que ele vai com tanta certeza naquele ponto, que ele fala de um jeito tão certeiro, né, que ele conta uma história, ele treina ali para contar uma história, que até você que sabe, muitas vezes é enganado por essa inteligência. Então, realmente, tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, tem que ter esse contexto, esse conhecimento geral para você usar com sabedoria essa inteligência. E aí, já linkando num outro ponto, voltando até o nosso tema central, Felipe, pensando nessa parte do profissional, da indústria, eu acho que no geral, né? O que você acha que é a mudança dessa pessoa com relação ao trabalho mesmo, ao trabalho que ela fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ao que ela está fazendo hoje?
Olha, eu gosto muito do exemplo do sensor de vibração mesmo, e eu não estou fazendo aqui para por questões de propaganda, não. Mas como que você fazia antes a identificação, por exemplo, de um problema no motor em algum equipamento da indústria, né? Primeiro que você contratava um especialista, tinha que ter a agenda desse especialista para ir na sua fábrica, o especialista ia na sua fábrica, aí ele fazia a medição, anotava as informações, levava isso para um laboratório, para um escritório, fazia as análises, emitia um relatório, isso chegava para você quanto tempo depois? Até ali o seu motor já quebrou, já teve um problema. Com sensores e com toda a sensorização que existe hoje por conta do IoT, né? Aí eu estou falando sensor de vibração, estou falando temperatura, estou falando pressão, vazão, enfim, tudo, né? Tudo você consegue sensorizar hoje. Você gera um universo de informações. Primeiro que um ser humano não consegue analisar sozinho, então começa por aí. Então você precisa de uma inteligência artificial, de uma plataforma muito bem organizada de Big Data para organizar todos esses dados, mas você que vai tomar a ação e a decisão, né? Então você que vai analisar, ter aquela função analítica em cima daqueles dados. Só que o volume de dados que é possível analisar hoje é imenso, né? Então você tem um aumento de produtividade, você elimina atividades manuais, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar é a questão de verificação de qualidade. Hoje você tem lá a linha de produção, você tem muitas câmeras fazendo esse trabalho que antes uma pessoa fazia. E a câmera, além de entregar um trabalho contínuo, né, até mais eficiente do que uma pessoa, ela consegue ver situações onde a pessoa talvez não conseguisse verificar, né? Então, uma falha lá num componente, numa peça específica. Então, são situações que a tecnologia vem para ajudar, mas quem opera, quem administra, quem faz a gestão, quem tem a posição mais estratégica, analítica e de gestão daquela operação, precisa continuar sabendo tudo o que acontece por trás, como que chega naquela informação, né? Então, o motor está apresentando determinadas situações, você precisa saber, então você precisa ter estudado, você precisa conhecer, né? O que você não precisa é ficar coletando dado manualmente, né? Então, você parte por uma posição muito mais estratégica de gerenciamento, de gestão e de ação, né? Aplicando todas essas tecnologias que a gente tem na indústria. E isso serve para a indústria e para todos os serviços, né? Então, você precisa saber o que você está fazendo, por mais que você tenha as ferramentas que facilitem, você precisa entender o contexto, entender o que você está fazendo. Não adianta, por exemplo, eu pegar, simplesmente pedir para o chat GPT me fazer por exemplo, um planejamento de posicionamento de marketing, de postagem, e se eu não entender o porquê que eu vou aplicar aquilo, quem que é meu cliente, qual que é o ponto de dor do meu cliente, o que eu quero atingir com aquilo. Então, são uma série de questões que a tecnologia ajuda, mas se você não tiver um olhar muito estratégico, na prática você vai ter um ganho de produtividade só, mas talvez não atinja ali o que você precisa. Então, independente da tecnologia que você estiver aplicando, independente do setor, cada vez mais o ser humano é chave e fundamental para fazer uma análise crítica e fazer uma gestão efetivamente do que está sendo gerado ali pela tecnologia. E você acha que até nessa mudança, né, de uma pessoa que era mais operacional, agora ela está atuando mais na estratégia do negócio, da companhia. Você que também está em conversa, está sempre aí também com executivos de empresas, você acha que isso traz até uma dificuldade de gestão, assim, até quando a gente vai pensar em conflitos geracionais, ou como que isso tem sido também abordado nas empresas, nas instituições? Esse ponto é um ponto que eu tenho feito uma reflexão recente, até eu participei de um evento de CEOs da Anshan, onde o tema era felicidade no trabalho, né? Então, ali executivos de grandes empresas do Brasil discutindo a felicidade no trabalho, né? Por quê? Porque a gente nunca teve um problema tão grande de saúde mental das pessoas e nunca teve pessoas tão infelizes fazendo o que estão fazendo nos seus trabalhos, né? Então, todo mundo precisa entender isso, porque isso gera impacto no resultado, gera impacto no trabalho do dia a dia, no relacionamento, enfim, isso gera um impacto direto para as empresas, né? E, inclusive, o Brasil
tem caído no ranking de felicidade. A gente, alguns anos atrás, eu não me lembro o ano correto, mas estava em 11ª posição, hoje a gente está em 46, 48, alguma coisa assim. Então caiu muito, né? Caiu muito, e as pessoas estão realmente mais infelizes. Por quê? Porque existe uma pressão muito grande por resultado, né? Existe várias ações que as empresas estão fazendo, até a minha reflexão é muito crítica em relação a isso, porque as empresas estão fazendo várias ações, mas o resultado continua piorando, né? Então, o que a gente precisa pensar um pouco mais em um ambiente colaborativo, um ambiente que prepare o profissional, que acolha o profissional, que ele se sinta. Não adianta você criar um ambiente bonito, com salas bonitas, com mesa de sinuca, com lugar para happy hour, se o profissional não se sente acolhido, se ele não se sente seguro, se ele não tem um ambiente de conversa aberto, se ele tem medo de falar com o chefe dele. Se no final do dia, se ele não entregar o resultado, ele vai ser chicoteado, como se fazia antigamente. Então, assim, não adianta o discurso bonito das empresas, eu dou aqui uma academia para o meu funcionário, eu dou aqui um aplicativo que ele pode se consultar com o psicólogo e tal, mas é o ambiente, é a relação entre as pessoas. E tem um estudo que foi feito por uma consultoria que trabalha especificamente felicidade, que foi apresentado nesse evento, que você, em média, você tem 2 relações de confiança só no trabalho. Em média, isso é muito pouco, né? Então, deve ser uma pessoa mais próxima, por sorte, um chefe, não sei, mas é muito pouco. Você se relaciona com muitas pessoas todos os dias. Então, é essa falta de segurança, essa falta de acolhimento, isso que gera ambientes ruins, somado a toda essa mudança, transição, essa necessidade desse mundo caótico que a gente vive hoje. A pessoa só pode ficar infeliz mesmo. E o resultado disso no trabalho para as empresas é terrível, né? Você vê um resultado terrível. Soma-se a isso, tudo isso que a gente está falando, que você tem uma falta de mão de obra, porque as pessoas acabam não conseguindo se atualizar, estão tão mergulhadas ali no dia a dia, que não conseguem se atualizar, ou têm dificuldade, ou não sabem nem por que caminho seguir, né? Então, eu falei, por exemplo, 9 tecnologias que impulsionam a indústria 4.0. Um gestor de manutenção. Isso já me fizeram uma pergunta numa aula que eu dei na PUC lá do Paraná. O cara falou assim, beleza, qual que eu devo me aprofundar dessas 9 que você falou? Eu falei assim, cara, eu vou te dar uma resposta mais de consultor que existe. Eu falo, depende, né? Depende. Qual que é o seu cenário, qual que é o seu conhecimento, onde você atua, o que sua empresa faz. Então tem uma série de... Não tem uma resposta, não tem uma bala de prata, né? Não tem assim, estuda IoT, você vai... Estuda inteligência artificial que você vai se destacar e pronto. Até porque não é só isso, né? Você tem que estudar a parte técnica, mas você tem que estudar gestão, você tem que estudar soft skills, liderança, comunicação, colaboração. Não adianta você ser um técnico fantástico, não saber comunicar, não saber ensinar, não saber fazer nada, sabe? Então, assim, existe hoje uma pressão nos profissionais muito grande. Se a empresa só cobrar e não tiver prestando atenção nisso, e prestando atenção nisso, não estou dizendo só dar ferramentas. Não adianta dar uma academia para o cara e falar, vai lá. Né? Não é só isso, é entender que, tudo bem, ele precisa de uma academia, mas por quê? É uma válvula de escape, ele precisa perder peso. Como isso encaixa na família dele? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem, o cara sai do trabalho e tem que cuidar dos filhos. Como que você vai pôr uma academia na rotina do cara? Então precisa sair um pouco dessa superficialidade e as empresas entenderem um pouco mais, é a questão da empatia, né? Entender um pouco mais realmente cada profissional, porque do outro lado também, cara, eu não tenho a menor dúvida. O que faz a diferença nas empresas, principalmente as que inovam, são as pessoas. Porque a tecnologia está aí para todo mundo. Você compra a tecnologia. Pode ser IA, pode ser automação, pode ser IoT, você compra. E hoje está barato. Mas é a pessoa que faz a diferença. Então não adianta você ter todos os sensores lá se a sua equipe de gestão é fraca e não sabe utilizar aquilo. Se na sua operação continua tendo erro, custo, problema, não adianta nada. Né? Então tem que criar todo esse ambiente para o profissional entender e ajudar ele a se posicionar nesse momento de transformação tão rápida que a gente vive. Isso daí também, você acha que a felicidade também, se a gente for pensar, a gente falou da velocidade que a gente faz as coisas, né? Então, hoje em dia, a gente consegue com ferramentas de IA ser mais produtivo, fazer mais coisas em menos tempo, né? Mas isso eu acho que traz também esse outro lado, que é
a quantidade de informações que a gente tem que lidar, e aí você já começa, se a gente for pensar até no modo como a gente é atingido por todas as informações, você acorda, pega o celular, já tem um monte de propaganda no Instagram. Acho que essa parte de felicidade também, muitas vezes a gente acha que o sucesso ele está em uma coisa, né? Então, por exemplo, a gente vê a pessoa lá no Instagram que está tendo sucesso e ela fala alguma coisa e a gente atribui aquilo lá a um ponto, mas na verdade é o conjunto de ações, de tudo, enfim, até essa parte que você comentou, né? Qual tecnologia que eu tenho que me aprofundar para ser um profissional reconhecido? Não é uma coisa, né? São várias coisas, não é da noite para o dia também. Acho que isso é uma falsa expectativa que muitas vezes a gente tem da internet, de algumas imagens que a gente acha que realmente é a vida da pessoa, né? Então tem todo um contexto ali por trás. Mas talvez até você acha que a quantidade de informações, que até por conta dessa inteligência artificial que a gente é exposto, isso também leva a uma dificuldade de felicidade do nosso trabalho, de satisfação, até de gestão? Sem dúvida, porque tem muita comparação, como você disse, né? Então, as pessoas hoje são bombardeadas por imagens, por postagens, enfim, artigos, enfim, que mostra um mundo perfeito, né? Então, eu vou dar um exemplo, o exemplo que você falou dos posts. Então, você vê aquela pessoa lá super bem sucedida, você não vê tudo que ela passou para chegar até ali, e hoje, ainda abro um parênteses, pode ser que aquela pessoa não tenha tudo aquilo que está postando, né? Então, por exemplo, a pessoa posta alguns influencers que postou no avião. Pô, o avião não é dele, ele alugou lá para fazer uma publi e tal, enfim. E soma-se a isso também o cenário empresarial, industrial, de empresas, né? Eu estou muito mergulhado no universo de startups, então você vira e mexe vê nas publicações de startups que têm sucesso e tal, mas quantas não tiveram? Né? Quais foram os aprendizados que essas empresas passaram? Até porque as que tiveram sucesso, dificilmente você vai repetir exatamente o que o cara fez para você ter sucesso. Seu negócio é diferente, sua situação é diferente. Claro, tem algumas coisas que você consegue até padronizar e aplicar de uma forma mais abrangente, mas cada um sabe a dor, cada um sabe onde o sapato aperta. E então até você tem situações que não adianta. A gente tem que duvidar, né? Porque quem garante que aquilo lá é verdade, né? Então a gente mostra o marketing que a gente vive hoje, na verdade, a função do marketing até é mostrar esse lado, mas a gente não pode tomar aquilo como verdade, né? A gente tem que entender também que a vida ela é multifacetada, que não é só aquilo lá que acontece e que aquilo lá não é a realidade. Então, muitas vezes é o que está sendo mostrado, um sucesso, mas, enfim, a gente não sabe a real situação da empresa, da pessoa, da startup, como você disse. Startup é um mundo que acontece muito isso daí, né? A gente vê a empresa, ela postando um monte de coisa, fez publicidades, saiu um monte de lugar, mas você vai a fundo, vai ver, não é bem assim que está acontecendo, estão passando por dificuldade financeira, enfim, mas é bem isso. Então, acho que acaba sendo uma pressão de todo lado também, que hoje em dia o profissional ele está mudando, ele está sendo exposto, e que acontece também, vai culminar aí nesse ponto de felicidade que você comentou. Mas pensando hoje em dia nessa parte do novo profissional, que ele tem que se atualizar, ele tem que estar ali inserido na indústria 4.0, o que você acha que esse profissional, ou como ele tem que se aprofundar, como que é uma possibilidade para ele melhorar no mercado, o que ele tem que aprender, onde que ele tem que focar, o que você vê, por exemplo, assim, até independente de áreas, que é um ponto chave para essa pessoa focar. Você tem alguma visão sobre isso, Felipe? Sim, acho que independente da área, hoje a gente precisa de profissionais mais analíticos, né, que saibam de alguma forma analisar dados, e aí não estou falando só analisar dados de sensores, muito pelo contrário, tudo gera dado hoje. Tudo gera dado. Então, sua empresa tem dado, hoje a gente tem milhões de dados, um volume de dados que se você fizer um recorte da história da humanidade, foi gerado nos últimos anos apenas, né, do que existia de dados antes. Então, assim, você precisa ser um profissional analítico, independente da função, independente do que você faça,
Você precisa saber trabalhar as soft skills, as power skills, né? Às vezes as pessoas posicionam dessa forma, que é comunicação, adaptabilidade, posicionamento, liderança, enfim, você precisa. Então, isso você consegue muito em cursos de gestão. Você precisa aprofundar na parte técnica, conhecer, ter uma visão geral de todas as tecnologias, aprofundar em algumas que fazem mais sentido para o seu negócio. Então, não dá para você ser leigo, né? Você tem que entrar no detalhe, né? A profissão que a gente tinha a carreira para a vida inteira não existe mais, né? A gente tem um dado que hoje a gente tem pelo menos 2 ou 3 profissões ao longo da vida. Cada dia mais a gente está vivendo mais, né? Diz que a partir de 2025, quem estiver vivo vai viver um ano a mais cada ano que viver. Então, assim, como que vai ser isso? Né, eu preciso estar aprendendo todo dia. E aí eu preciso usar, eu gosto muito do termo da ambidestria, né? Então eu preciso, principalmente para as empresas, independente se é indústria ou qualquer outro tipo de empresa, você precisa ter na ambidestria aquela parte tradicional de gestão, de controle, PDCA, Lean, tudo isso você precisa conhecer, processo, mas precisa ter a visão das novas tecnologias, como os novos modelos de mercado, de negócio estão surgindo, né? Porque hoje a concorrência vem de empresas que você nem imagina, né? Então você precisa estar preparado, precisa ter uma posição estratégica, não dá para ser um profissional que só olha para aquela função que você faz. Então você precisa entender o posicionamento da sua empresa, como que ela está se posicionando no mercado, qual que é um diferencial dessa empresa, até para ver se o lugar que você está faz sentido, se essa empresa vai estar viva daqui a uns anos, né? Quantas empresas são promissoras, tem ali um destaque, mas não dura, morre, né? Então, é muito difícil hoje, você não tem mais aquela vantagem que dura por muitos anos. Hoje a gente não fala nem vantagem competitiva, mas a gente fala de licença para vencer, que é uma licença temporária, porque logo alguém vai pegar isso aí também, vai ficar igual, e aí você tem que buscar outra. Né? A gente fala sempre isso, tanto empresa quanto profissionais. Eu gosto muito desse conceito, né? Que vive para sempre quem morre todo dia. Então, assim, você tem sempre que estar pensando em alguma coisa nova, sempre pensar modelos, olhar o mercado, olhar os horizontes. Então, tem tecnologias que estão vindo, estão muito longe. Por exemplo, o Elon Musk falou que a fábrica dele vai ter só robô lá em 2030. Mas peraí, se isso aqui começa a virar um padrão, como que a minha indústria vai se adaptar a isso? Hoje eu não tenho essa resposta, mas começa a pensar, começa a trazer isso para discussão. Você começa a ser visto como um profissional diferente, um profissional que está antenado, um profissional que conhece do que está acontecendo, um profissional que pode ajudar a empresa a fazer um ajuste de posicionamento ou de produto para se diferenciar e ganhar mais. Então, assim, você está conectado com tudo que está acontecendo é um ponto fundamental. Eu gosto sempre de dizer assim, mais importante hoje não é o que você sabe, mas a forma como você pensa. Então, como que você usa aquela informação para ter um ganho, para gerar uma oportunidade diferente, né? Essa questão das empresas que eu falei, eu tenho um exemplo muito, muito prático, né? Essas empresas chinesas que estão fazendo os carros agora elétricos, né? Se você olhar, as principais eram empresas de bateria. E elas forneciam bateria para todas as outras empresas automotivas. Hoje, elas são concorrentes. Né? Se você olhar a própria Tesla não existia até alguns anos atrás. Hoje, ela é a mais valiosa do que empresas tradicionais de vários anos. Então, assim, a concorrência hoje surge de lugares que você não espera. Né? A Xiaomi está fazendo carro, por exemplo. Então, exato. Imagina se em algum planejamento estratégico da empresa estava falando que a empresa de celular iria ser concorrente nossa de carro. Exato. E aí, como que você se adapta a isso rápido? Né? A gente está falando de uma indústria, cara. Uma indústria, uma indústria é um navio imenso, você não muda ela rápida. Então, como que você, como profissional, ajuda a indústria a conseguir se movimentar mais rápido? São questões que o profissional se posicionando, ele traz, e aí ele começa a se diferenciar aí na atividade que faz. Acho que, de certa maneira, tudo isso que você está falando são maneiras também do profissional ele se tornar mais estratégico e menos operacional para a empresa, de certa maneira. Exato, exatamente. E isso passa por você pensar muito na dor do seu cliente. Né? Você me falou aqui, me veio muito isso. Então, assim, a gente está cansado de ver empresas e pessoas... Eu um pouco mais próximo do mundo de startup recentemente, que se apaixonam pelo produto e não pela dor do cliente. Você tem que conhecer o seu cliente.
o produto você vai adaptando e vai achando os pontos. E aí, fazendo isso, você consegue atuar em situações, em locais, onde grandes empresas não conseguem dar a atenção que você, menor, vai dar para o seu cliente. E aí você escala. Né? Então, e aí não estou falando só de indústria, posso estar falando do Nubank, que viu que ninguém queria ir na agência, todo mundo odiava ir na agência, pronto, pegou esse ponto, fez um super trabalho de atenção e resolveu lá o problema. Hoje vale mais do que muitos bancos tradicionais. As empresas mesmo chinesas de automóveis, né? Então, assim, eles falaram, para que eu vou concorrer com uma indústria que já está aí consolidada? Vou fazer diferente, eu já faço a bateria, para fazer o carro tá fácil, pronto. Então, e isso no mercado tem vários exemplos, né? De empresas que prestando atenção no seu cliente, nas dores que ele tem, desenvolve e ajusta suas soluções para atender de forma melhor e aí consegue o sucesso absurdo, né? Porque realmente entendeu aquele conceito da Amazon, né? Que é muito divulgado, mas realmente se você abraçar a dor, entender o seu cliente realmente, não só a parte de discurso, né? Não só a parte bonita do negócio, mas realmente ir lá e entender os pontos que você pode ajudar, que às vezes seu cliente nem acha que é uma dor, né? Às vezes ele nem acha que esse problema é tão crítico, mas você vai lá e resolve e muda a vida do cara. Na última empresa que a gente estava, a gente fez um dos sensores nossos, a gente usou para medir lá uma ferramenta de ar-condicionado lá da manutenção, que uma indústria farmacêutica tinha. Teoricamente não era um problema, não estava no radar, isso aí não estava no laboratório de inovação dos caras, não tinha essa dor. A hora que a gente apresentou, conversou, entendeu um pouco mais, não era só vender, era entender o que o cara queria. A gente viu que ele tinha lá um filtro para o ar-condicionado que custava milhões, cara, porque é uma sala toda hermética e tal. E ele tinha um estoque absurdo desse filtro, porque não podia deixar de ter o filtro. A hora que você começa a monitorar e começa a ter previsibilidade quando esse filtro tem que ser trocado, pronto, você já reduziu o estoque, reduziu o custo absurdamente, reduziu o risco e reduziu um monte de coisa que pro cara, você virou parceiro do cara para sempre. Ô Felipe, e aí até nessa parte que a gente estava comentando de como o profissional ele tem que se capacitar, né? Aí você até comentou, né, que são várias áreas, né? Eu acho que talvez um grande problema que a gente tem hoje em dia é que a gente fala, um cara que está começando, talvez ele fala, nossa, cara, eu tenho que entender de programação, eu tenho que entender de dados, eu tenho que entender de marketing, eu tenho que entender de vendas, eu tenho, enfim. E acho que assim, em todas as áreas, mesmo que não sejam exatamente isso, são 300 mil coisas que a pessoa ela tem que aprender. Eu acho que isso daí gera muita ansiedade, muitas vezes, porque a pessoa fala, cara, eu não sei nem por onde começar, e o que eu começar, eu sei que eu já estou muito longe de me tornar esse profissional que eu ouço que eu tenho que ser, que eu tenho que me tornar. Como é que você acha que o profissional tem que lidar com isso? Olha, essa é uma pergunta complexa de responder, porque não tem uma resposta fácil, né? Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, em linhas gerais, olhando primeiro os temas, né? Eu acho que assim, pessoas, processos e tecnologia são os pilares que você tem que buscar conhecimento, entender o que está acontecendo. Aí as tecnologias. Tem que ser tecnologias que de alguma forma impactam o que você faz, o seu negócio ou a sua função. Né? Você vai saber todas? Não. Mas eu partiria dessa análise de horizontes conhecendo o que existe. Né? Então, por exemplo, eu preciso conhecer a fundo de blockchain para o meu negócio? Não sei, mas eu preciso minimamente entender o que é blockchain. Né? Em algum momento eu posso ter que usar isso aqui no meu negócio. Mas eu não preciso me aprofundar a ser um especialista. Programação, tem que ver se faz sentido. Né? Se eu sou um cara de automação, se eu sou um cara que está aprofundando ali em temas, se eu sou o responsável por fazer essa conexão, essa integração entre sistemas, é importante. É importante você mergulhar nesse ponto, entender como as tecnologias, como inteligência artificial. Então, sempre analisar o que impacta ou pode impactar o seu negócio de uma forma mais prática. E aí tem que ter disciplina, né? Essa é uma power skill difícil nos dias de hoje, porque você é bombardeado de informação, de muita coisa, mas precisa ter a disciplina. O dia a dia é muito corrido, nem sempre dá para encaixar tudo. Precisa ter um autoconhecimento seu, uma autogestão
para controlar essa ansiedade. A ansiedade é natural do mundo hoje, não é de uma ou de duas pessoas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, não sei se você sabia disso. Não sabia. É o país mais ansioso do mundo, o Brasil, Não cara. sabia. Então, assim, é muita coisa. A ansiedade, ela é um fato, ela vai estar presente. Então, não adianta falar, eu estou ansioso. Não, todo mundo está ansioso hoje com alguma coisa, né? Seja questões pessoais, seja questões profissionais, enfim. E você precisa, é o que a gente chama de lifelong learning, então, aprendizado contínuo. Cara, você tem que estar sempre aprendendo alguma coisa. Às vezes, você aprende alguma coisa que você não aplica na hora. Isso acontece muito comigo. Às vezes você não aplica na hora, mas em algum momento da sua vida você vai aplicar. Outra coisa, você está conectado a hubs, a grupos que trocam informações. Né? É uma forma de você aprender de uma forma mais direta e objetiva, temas mais específicos. Né? Então, participar de alguns eventos, às vezes é difícil sair da minha empresa, tal. Não, mas escolhe um evento. Escolhe um evento. E não estou falando feira só, que você vai lá ver. Não, evento mesmo, onde tem debate, onde tem especialista. Escolhe um especialista do seu setor que você segue, vê onde ele vai fazer um evento e fala: não, esse evento eu quero ir. Né? Não dá para ir em todos, não dá para estar presente em todos os lugares, isso é utopia, não dá para saber tudo. Mas você, como profissional, e aí os gestores podem ajudar muito nisso e devem ajudar muito nisso, nos one-on-ones, construir esse caminho para os seus liderados, construir esse caminho, né? Uma outra forma é você ensinar, né? Então a gente absorve muita informação, mas você só aprende realmente ou a hora que você põe a mão na massa ou a hora que você ensina. Eu, particularmente, aprendi muito ensinando. Sempre que eu aprendi alguma coisa, tudo bem, com a mão na massa você aprende bastante, você aprende errando, é importante, sem dúvida, é um aprendizado importantíssimo, mas a hora que você ensina alguém alguma coisa, né? E às vezes não precisa falar assim, vou dar uma aula disso, não. Pô, fiz um estudo aqui, estudei alguma coisa aqui que tem a ver com o meu trabalho, ou não, né? Eu sou um cara de automação, estudei, vi uma palestra que um cara estava falando sobre vendas, ou sobre marca pessoal. Pô, comenta com alguém, comenta com o pessoal de vendas, vai conversar com o pessoal de vendas, cria essa interação, cria essa colaboração, né? Você vai compartilhar o que você viu, você vai aprender com quem sabe mais do que você. Então, assim, são formas de você hackear essa questão de aprender, porque não dá para aprender tudo. Você tem eu gosto de dizer sempre assim que luz demais cega, água demais mata a planta também. Então, assim, hoje a gente tem uma avalanche de cursos online. Quantos cursos você começa e não termina? Ou você faz um curso online e acaba não dando atenção, você está fazendo em casa e tem que cuidar do filho, aí pá. Então, assim, tem que ser bem crítico com isso também. Você está realmente aprendendo ou está só ocupando seu tempo e garantindo que você está ali em movimento? Né? Então, assim, é muito da pessoa. Mas tem que aprender essas coisas. E aprender não só o técnico, tem que aprender toda a parte conceitual de processo, toda a parte de soft skills é importantíssimo, liderança, independente da posição. Eu não sou líder, eu não sou gerente. Mas é importante você aprender, para você até saber falar. Eu fiz recentemente na Startse um curso de board. Não estava no meu radar, embora já depois de fazer. Primeiro, duas coisas. Não tava, eu fiz o curso porque eu queria, como executivo de empresa, saber me posicionar melhor para um board. Então, a minha motivação era essa. Depois que eu fiz, começaram a surgir o network que eu criei, começaram a surgir convites para eu ser um conselheiro, para eu ser um advisor, para eu ser um board, que é coisa que eu não estava pensando antes. Mas o curso que eu fiz me possibilitou isso, e estou fazendo isso para algumas empresas hoje, me ajudou a fazer um posicionamento muito melhor para um board, né? Eu posso ajudar outras pessoas, outros executivos a se posicionar também diferenciado para um board. Então, assim, um curso que eu tinha um objetivo se desdobrou em vários. Né? Então, o aprendizado contínuo sempre tem que acontecer. Né? Isso é você se policiando, não é só depender da empresa, acabou isso, a empresa vai me dar um curso. Cara, acabou isso. A empresa tem, claro, que promover as ferramentas, mas é você indo atrás dos cursos, de conhecimento, para ser um profissional melhor. Acho que esse é o ponto principal. Você sabe, eu li um livro agora, acabei de ler, ele chama Hábitos Atômicos, e eu achei muito legal, que acho que de tudo também que se a gente se propor a melhorar, e aí eu acho que está muito também com uma parte da gente ter essa disciplina, então, eu quero melhorar,
traçar objetivos, né? Traçar metas ali. Eu, pelo menos, eu funciono muito assim comigo, mas aí nada melhor do que o poder do hábito, né? Se a gente tiver um hábito, por exemplo, de ler um pouco todo dia, mas a gente lê todo dia, a gente vê, por exemplo, no final de um ano que a gente andou muito. E aí você começa, quando você olha para trás também, você começa a ver o quanto que fazer um pouquinho, ele te dá uma distância muito grande lá no final de um certo período, né? E eu acho que também hoje o que acontece muito é que a gente tem muita chance de fazer muita coisa e a gente acaba não fazendo nada. E acho que daí vem o poder também de você ter traçado metas e objetivos claros, que é o poder de dizer não, né? Então, eu tenho um curso online. Pô, ele está dentro do meu objetivo? Não, então eu não vou fazer. E hoje acho que a gente fala muito mais não, e muitas vezes a gente pode parecer até muitas vezes colocado assim de lado por falar não, pô, mas você está tendo essa oportunidade e tal de fazer isso aqui, cara, mas se eu não falar não, eu não vou acabar o que eu tinha, o meu objetivo, eu não vou estar sendo fiel ao meu objetivo que eu tinha traçado lá, né? Então acho que é muito também essa questão de foco, de olhar para o que você quer se tornar e esses hábitos. E aí, só compartilhando também, acho que uma coisa interessante do livro que eu li é que uma simples dica, assim, né, de tornar os hábitos bons fáceis e tornar os hábitos ruins difíceis já faz muita diferença. Se, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sigo já há um bom tempo. O meu despertador ele fica longe da minha cama. Eu acordo cedo, eu não tenho a chance de parar o meu despertador e voltar a dormir, né? Eu tenho que andar. Se eu levantar da minha cama, cara, já era. Não consigo depois voltar para isso aí. Do mesmo jeito, celular, por exemplo, à noite. Você vai, vou deixar meu celular à noite longe de mim, que eu não quero ficar com ele. E são coisas simples que a gente faz que dá uma diferença gigante na nossa vida e que eu acho que aí, no final do dia ali, de um período, você vê que você está caminhando, você fala, cara, tá sendo bom, você começa a ver um resultado mais a longo prazo, né? Verdade, verdade. São pequenas atitudes que mudam tudo. Vou ler esse livro. Esse é um livro que já me recomendaram. Agora, quando você tem a segunda recomendação, é um sinal que você tem que ler esse livro, tá? Então, vou ler esse livro também. Boa recomendação. E são pequenas atitudes, né? Como você falou, não olhar o celular antes de dormir. Por quê? Cara, porque simplesmente você fica com aquilo na cabeça, de repente você viu um negócio que não vai te deixar dormir direito. Você não poderia, não te agregou nada e você vai ter uma noite ruim de sono. A questão do livro, isso eu fiz, porque eu compro muito livro, cara. Eu gosto de ler livro físico, né? Eu ainda sou old school, né? Eu compro muito livro, minha mulher fica até brava, porque ela fala, cara, você compra 300 livros e não dá tempo de você ler tudo. Eu falei assim, não. Mas aí, recentemente, eu me pus uma meta de pelo menos 10, 20 páginas por dia. Cara, 10 páginas por dia não é nada. Põe a criança para dormir, as crianças dormiu, pega o livro, 10 pagininhas, rapidinho. Cara, em menos de um mês você lê um livro grande. Você lê um livro, exato. Entendeu? Então são pequenas atitudes que você faz que mudam completamente a forma como você atua. E o foco, e falar não, né? Tanto na vida, nas empresas, na startup, o que você mais fala é não. Sem dúvida nenhuma, acho que hoje é um dos segredos do sucesso dessa nossa vida maluca, né? Você saber falar não. E outra coisa, você saber também ter os seus momentos de ócio, seus momentos de lazer. Exato. Né? Não dá para você querer fazer tudo. Tenho meia hora agora aqui, vou pegar, estudar, vou ver aquele podcast. Cara, sinceramente, uma coisa que para mim não funciona, e eu vejo muita gente falando, eu me sinto até um ET, às vezes, que a pessoa fala, eu tô na esteira e tô ouvindo um podcast. Fala assim, ok, dá para ouvir, mas você realmente aproveita, você realmente. E aí você está aproveitando o exercício, você está aproveitando o podcast. Você está aproveitando o quê? Bem feito, né? Entendeu? Então, assim, tudo bem, quer super ganhar o seu tempo, ok, cada um tem a sua vida, mas, né, beleza. Mas, assim, você também dá o valor. Então, assim, eu tô na esteira, eu tô caminhando, eu tô brincando com meu filho. Cara, vive o momento, né? Isso gera muita angústia também. A gente fica pensando no próximo passo. Exato.
O que tá eu na vou fazer aqui? academia com O o que eu vou fazer celular. depois que eu sair daqui? Eu vou tomar a Heineken que você me ofereceu lá, mas deixa É para lá. verdade. Não, Mas, cara, acabando não, aqui, a gente vai curte o falar. momento, aproveita o momento, esteja presente no momento. Né? Porque aí Independente do que hoje, você está fazendo, cara. Né? Então, acho que isso, o celular é uma coisa que atrapalha muito. muito, Quantas muito, reuniões. Cara, eu entro em reunião, eu já largo o celular longe, ele não fica nem no bolso mais. muito. Porque é olhar para o celular e eu desconecto da reunião. Por mais que você fale, estou ouvindo. Não, você já desconectou. Já. Além de ser uma falta de respeito com a pessoa que está Exato, ali. exatamente. E isso na vida pessoal também. Às vezes você está com a sua esposa, com seus filhos e com o Exato. celular. Né? Você imagina, você está com seu filho brincando e você com o celular. O seu filho percebe que você está dando atenção para o celular, Claro. não para ele. Né? Então, Todo, são lógico. pequenas coisas na vida, cara, que isso influencia o pessoal, o profissional e tudo que a gente faz. Né? Pô, legal, Felipe. Bom, a gente já vai se aproximando aí do final, cara, mas eu queria saber de você quais conselhos que você daria para uma pessoa que está entrando aí no mercado de trabalho. A gente falou de um monte de coisa, né? A gente falou das tecnologias, a gente falou, você falou da felicidade, a gente falou de como a tecnologia tem mudado também esse cenário do trabalho hoje em dia, de ter um aspecto mais estratégico, menos operacional. Falamos da enxurrada de informações que a gente tem todo dia, de saber também selecionar, de como selecionar para a gente trilhar um bom caminho. Mas assim, de maneira resumida, assim, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho hoje? Bom, acho que quem está começando, acho ter essa visão que a gente está num momento de transformação, entender um pouco isso. Quem está começando talvez seja difícil, mas entender que a gente está num momento de transformação, que você não vai ter uma única carreira, você vai ter várias carreiras, você vai ter que aprender muita coisa diferente, você vai ter que estar antenado com as coisas que estão acontecendo. Os jovens já estão muito antenados, porém eles vêm com uma ansiedade, com uma pressa às vezes. As coisas precisam acontecer no seu tempo, acho que esse é um ponto também. Você se cercar de mentores e pessoas que te ajudem em todas as situações, seja pessoal ou profissional. Então, sempre que surgir dúvida, sempre que você tiver situações que você não está sabendo escolher ou precisa de alguém que possa dar uma opinião, você consultar essas pessoas. Podem estar na empresa, essas pessoas, pode ser seu colega de trabalho, pode ser familiar, enfim. Acho que é super válido essa aproximação, participar bastante de eventos, aprender sempre estar aprendendo alguma coisa nova, não necessariamente de trabalho, mas aprender alguma coisa é sempre muito importante. Ver formas diferentes, né? Acho que esses jovens vêm já com uma pegada muito forte de quanto a diversidade soma, né? Então, assim, isso para as empresas ainda estão aprendendo isso, mas os jovens já vêm com uma pegada bem diferente em relação a isso, então é aplicar isso, escolher uma função, um trabalho, alguma coisa que se conecte ao seu propósito. Acho que esse é um ponto importante. Muitas pessoas não são felizes no que fazem, não porque a empresa não é boa, mas porque não está fazendo sentido para o seu propósito. E propósito não precisa ser aquele negócio super utópico, vou acabar com a poluição do mundo e tal. Não, cara, faz sentido. É uma empresa que é aberta para colaboração, é uma empresa que ajuda alguém, ajuda as pessoas, e ajuda as pessoas, não estou falando só de filantropia, estou falando do cliente, realmente está centrado em pensar o cliente, a atividade que você está fazendo sentido, né? Às vezes você está ali numa atividade muito operacional, você quer estar em vendas, você quer estar em contato com o público, enfim. Veja se aquilo está fazendo sentido, se está atrelado ao seu propósito, mas tenha ciência de que a gente está em um mundo de mudança e que o aprendizado agora, mais do que nunca, é contínuo e de muitas coisas diferentes. Tá? Não tem uma linha única, nem uma única tecnologia, nem um único aprendizado. Você tem que aprender muita coisa, independente da posição e da função que você faz. Legal, Felipe. Cara, só tenho a agradecer você aí de ter aceito o convite, de estar participando aqui do Tab Talks também, de trazer todo esse conhecimento seu. Você é um cara que é muito, além de executivo, assim, mas você é um cara muito humano também, que vê muito esse lado mais das pessoas. Então, sempre é bom falar com você. E
Quem quiser seguir o seu trabalho, por onde que é melhor se conectar com você, se você quiser deixar aí também os seus contatos. Tá, é mais fácil me encontrar pelo LinkedIn, Felipe Testolini no LinkedIn, vocês me encontram facilmente lá, eu tenho algumas matérias, alguns posts que eu faço, por favor, estou aberto aqui a conversas, quem estiver precisando também de algum apoio estratégico, seja em tecnologia, seja em venda, seja em estratégia geral, eu posso estar contribuindo e ajudando. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando com vocês, você sabe que eu admiro demais você, a Teb e todas as pessoas que estão aí, gosto muito de tomar café aí com vocês, é sempre um prazer estar falando, admiro muito vocês como pessoa e como empresa realmente, então é um prazer estar aqui, obrigado, sempre que precisar, só chamar, não importa o dia, não importa o horário, não importa se é remoto, online, enfim, é sempre muito bom bater esse papo, levar conhecimento e aprender com vocês também, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado, cara. Tá faltando você vir aqui tomar café de novo, então já marca aí na sua agenda para você tomar um café aqui com a gente. E valeu, cara. Muito obrigado. E, pessoal, então foi esse o Teb Talks de hoje, um Teb Talks que a gente falou muito sobre pessoas, sobre o futuro, como que o futuro está influenciando as ferramentas, a tecnologia estão influenciando no dia a dia do trabalho. E é isso aí. Mais um Teb Talks para vocês. Valeu, pessoal.